Olá pessoal, graça e paz a todos. Aqui é o professor Gil, mais uma vez, trazendo para vocês uma aula sobre ética. Desta vez, nós vamos falar sobre os tipos de ética e suas aplicações. Estudar e viver sobre o prisma do certo e o errado, sobre o que é justo e o que é injusto, numa perspectiva global, universal que estamos vivendo, se faz necessário entender cada sistema de valor em cada cultura e como as pessoas da sociedade avaliam algo que se deve fazer ou não se deve fazer. Nós já estudamos princípios de ética tanto na questão de definição, de característica, como também diferença de ética e diferença de moral, sobre a questão da lei, das leis humanas, como por exemplo a gente entendeu o que era justiça, o que era direito na aula passada, e agora nós queremos falar de forma mais abrangente os tipos de éticas e como isso se aplica. Algumas questões que nós levantamos em aulas passadas, a gente vai trazer respostas, ou pelo menos uma base para que você encontre a resposta. É muito difícil hoje pregar o evangelho para uma pessoa, aconselhar uma pessoa, sem entender como essa pessoa vê o mundo, como ela enxerga as coisas. Tem gente que prefere viver sem regra. Tem gente que prefere escolher apenas duas ou três regras para a vida e o resto se exploda. Então se faz necessário que o conselheiro, o evangelista, o pastor, o cristão de uma forma geral que quer orientar pessoas no que se deve fazer, quando você é procurado para dar um conselho, é preciso entender o mundo da pessoa, a posição ética da pessoa, porque cada cabeça é um mundo e cada pessoa tem uma forma de enxergar o mundo e enxergar as coisas como certo e errado. Nós vamos apresentar agora o sumário da aula. Nós vamos ter os principais tipos de ética, como conciliar as éticas para que haja paz e harmonia entre os pensamentos de forma mais pacífica, conciliadora, harmoniosa. Também queremos apresentar o que vem a ser a ética humanística e naturalística, a ética religiosa e a cristã e a diferença entre elas. E por último, nós vamos trabalhar a mais abrangente de todas, que é a ética filosófica. A ética filosófica ela se divide pelo menos em 5 tipos. É claro que quanto mais se apresenta visões e valores, mais tipos de ética vão aparecer, mas vamos se deter apenas essas que eu estou citando aqui e depois apresentar para vocês uma questão prática para a aula não ficar tão estendida. Então, eu pergunto a você, será possível conciliar as visões e os conceitos, os valores morais entre as correntes de pensamento na questão ética? A ética ela estuda os valores e o que rege o certo e o errado na perspectiva de um grupo de pessoas ou apenas de uma pessoa ou da sociedade como um todo. Então existe a ética humanística, existe a ética naturalística, existe a ética filosófica, existe as éticas religiosas e dentro das religiosas que existe, ainda existe a ética cristã, que é aquela que nós utilizamos aqui como fundamento. É claro, se a gente for estudar todos os pontos de vista religiosos, filosóficos e até for estudar os princípios de ética cristã que divergem entre cada igreja e cada denominação, a gente vai durar aqui horas e horas para poder abordar todas. Nós vamos simplificar para poder você conseguir perceber a importância do estudo da ética dentro do mundo que existe hoje tão universalizado, tão globalizado, e as pessoas cada dia mais vão estudando e questionando a ideia de certo e errado. É claro que o mundo, ele hoje está de perna para o ar comparado ao mundo antigo. As pessoas consideravam verdades
Antes, que hoje não considera mais verdade. As pessoas consideravam coisas erradas antes, que agora não considera mais. Então há uma inversão de valores e existe influência de pensamento, de pensadores e de correntes filosóficas, de corrente étnica. Aí nós vamos, essas correntes ética, para não confundir com étnica, essas correntes éticas são estudadas em universidades, até em filmes, novelas, em músicas, e a gente vai pegando esse conceito e não vai percebendo de onde vem. Então vamos estudando cada uma para poder ver a possibilidade de conciliação. Observe a ética humanística. O que podemos dizer da ética humanística? É aquela que coloca o ser humano como o centro de tudo, como a medida de tudo. O ser humano, ele é o que rege a sua vida e as coisas. Não existe nenhuma influência externa ao homem. O homem é o padrão para ele mesmo. Esse axioma, o ser humano como medida de todas as coisas, é de um antigo pensador sofista, Protágoras, grego, né? Naquele tempo ainda antes de Cristo, ele viveu em 485 até 410 antes de Cristo. Aquelas éticas que favorecem escolhas e decisões voltadas para o homem como seu valor maior. Não precisa consultar um poder, não precisa consultar outras pessoas, o próprio ser humano ele é a medida ética para ele mesmo ou para tudo na vida. A ética humanística é o homem no centro, é antropocentrismo, dá para entender isso aí? É o ser humano como medida de todas as coisas. As decisões são voltadas para o homem como seu valor maior. Entendido aí? Então, como aconselhar uma pessoa que não tem interesse em agradar a Deus, que não tem interesse em seguir a Bíblia, não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho? Imagina uma pessoa que pensa assim e lhe procura. Como você daria uma resposta para esse tipo de pessoa? Se você disser a Bíblia diz, não vai ter valor nenhum. Mas se você disser o que é que você pensa sobre isso, como você aprendeu sobre esse assunto e negociar princípios e valores que dentro do humanismo são conversados, aí você chega a um denominador comum com essa pessoa. Vamos avançar? Ainda temos a ideia da ética naturalística, que é um sistema ético que toma como base o processo ou as leis da natureza. Imagine só, o certo é o natural. A natureza ela dá o padrão a ser seguido, então vamos deixar que a natureza decida as coisas. Então, tudo o que contribuir para a seleção do mais forte e a sobrevivência do mais apto é certo e bom. Então, a natureza ela determina, né, a questão de o predador e a presa. A natureza ela determina entre aquele sistema que é mais poderoso e aquele sistema que é mais fraco, e um sobrepõe o outro. Então, tudo que dificulta a natureza é errado e mal. Deixa a natureza seguir o curso. É a ética naturalista. Não acredita em nada além da ciência e da lei da natureza. Ok? Como é que você vai conversar com uma pessoa que só acredita na mãe natureza? Eu só acredito nas leis da natureza. Ou o máximo que pode ir, só acredita na ciência. Nada espiritual, nada religioso, nada que vá exigir de moralidade interessa essa pessoa. Essa pessoa, ela se preocupa com a natureza das coisas. Vamos seguir? Agora foi para o outro lado. Nós vemos de um lado pessoas que são voltadas para o natural, o material, e agora pessoas que são voltadas para o religioso, o místico, o sobrenatural. São aqueles sistemas de valores que procuram na divindade, que pode ser Deus ou deuses, o motivo maior para suas ações e decisões. São as éticas religiosas. E religião você sabe que são várias, difícil até de enumerar. E dentro das religiões ainda tem os grupos religiosos subdivididos. Então, imagina só onde isso vai para lá. Nesses sistemas existem uma relação inseparável entre ética e religião. O juiz maior das questões éticas é o que a divindade diz sobre o assunto. Então, quem manda é a divindade, é o ser sobrenatural.
Evidentemente, o conceito de Deus que cada um desse sistema mantém acabará por influenciar decisivamente o código ético e o comportamento a ser seguido. É claro que se você é um hindu, se você é um budista, se você é um cristão, se você é um muçulmano, você vai ter códigos de éticas diferenciados porque você está seguindo um sistema religioso que às vezes tem uma pessoa sagrada, um espírito sagrado, às vezes tem um livro sagrado a seguir para as suas ações e decisões, para se saber se é certo ou se é errado fazer. Então imagine tudo isso para se discutir em um debate dentro das perspectivas religiosas que podem se reunir para poder dizer o que é certo e errado. Você já aconselhou alguém que é de outra igreja? Já aconselhou alguém que é de outra religião? Que pode não considerar a sua igreja ou a sua religião como padrão para a sua vida? E como você vai fazer para aconselhar alguém assim? Não seria melhor evangelizar para que essa pessoa se converta ao cristianismo para apresentar o padrão religioso? Ou você vai estudar a religião dela para poder dizer, segundo a sua religião, você deve agir assim e assim. E se o que a religião exige e o que a religião ensina for algo pecaminoso diante de Deus, como é que você vai sair? É muito importante compreender essas coisas para poder você ser eficiente no seu ato de aconselhamento. Veja bem, o que pensamos acerca de Deus irá certamente influenciar nosso sistema interno de valores, bem como o processo decisório que enfrentamos todos os dias. Isso vale também para ateus e agnósticos. Ateus, eles dizem, não acredito em Deus. Deus não existe. Já o agnóstico diz, eu não sei se ele existe ou se ele não existe. Não tem como provar nenhuma coisa nem outra. Então, o religioso tem uma perspectiva de Deus e o não religioso não tem perspectiva nenhuma. Então, esses níveis de valores que são apresentados aí vão interferir na questão prática. Porque se algo religioso ou espiritual tem um valor, ele também vai influenciar nas suas decisões, na sua forma de ver o mundo e entender o certo e o errado. O seu sistema de valores já parte do pressuposto de que Deus não existe quando se trata de ateus e agnósticos. E esse pressuposto inevitavelmente irá influenciar suas decisões e seu valor, ou seu sistema de valores. Entenda essa pergunta. É muito comum na sociedade moderna o conceito de Deus ou de deuses, não é verdade? Tem gente que acredita em vários deuses, que é politeísta, e tem gente que acredita apenas em um Deus, ou seja, monoteísta. Seja uma espécie de divindade benevolente que contempla com paciência e tolerância os afazeres humanos, sem muita interferência, a não ser para ajudar os necessitados, especialmente seus protegidos e devotos. Sabe aquele Deus bom, que não castiga ninguém, que não faz nada de ruim com ninguém, que não permite nenhum mal, que não deixa ninguém adoecer, um Deus que protege, que só serve como gênio da lâmpada para ser convocado e atender os mais necessitados e os desesperados? Tem gente que pensa em Deus assim. Essa concepção de Deus não existe mais do que simplesmente um vago código de ética, geralmente baseado no que cada um acha que é certo ou errado diante desse Deus. Tem gente que tem um pensamento sobre Deus, que Deus é só aquilo, não estuda sobre a divindade bíblica ou outros conceitos de divindade e acha Deus para mim é assim, o Deus que eu creio é assim e é assim que eu sigo também na minha vida. E certo para você pode ser isso, mas para mim não é. Errado para você pode ser isso, mas para mim não é. Imagine onde isso vai parar. Cada um com um conceito de Deus diferente também vai ter comportamentos diferentes a partir dessa perspectiva de quem é Deus. Isso é muito sério e isso vai muito longe. Então, saindo dessa perspectiva abrangente como é a humanista, a naturalista, a religiosa, nós temos aí a perspectiva filosófica. A cristã, a gente já debateu antes o que seria o conceito cristão, que tem a ver com os princípios bíblicos, com o padrão bíblico para se seguir, e na próxima aula a gente vai ver as questões
éticas do Antigo e do Novo Testamento para a gente sistematizar tudo aqui do que deve ser seguido no aconselhamento cristão e na vida cristã de uma forma geral. Mas nós temos posições filosóficas que deram origem às correntes éticas que nós temos hoje. Nós temos a visão de Aristóteles, imagina aí, bem antes de Cristo, ele dizia que o que rege os valores e o que deve manter a sociedade em harmonia são as virtudes. Então, quanto mais se investe em virtudes, mais se investe em ética, mais estamos crescendo eticamente, mais estamos crescendo moralmente. A moral e a ética têm base nas virtudes. Já Immanuel Kant, que já é o mais contemporâneo da gente, como também o John Stuart, eles têm um pensamento mais ligado ao sistema ocidental. Então, o Ocidente vê muito como dever. O que se pensa em ética, se pensa em dever, o que se deve fazer. Aristóteles, quando se falava em ética, falava das virtudes. Emmanuel Kant se fala sobre o dever, o que se deve fazer. Já o John Stuart e outros pensadores do utilitarismo, eles pensam que o que é útil é o que é ético. Se algo não é útil para a vida e para a sociedade, nem para você, então não é ético. As ideias filosóficas que alguém adota na vida podem influenciar radicalmente nos seus valores e no seu comportamento. Vejamos as posições básicas que podemos adotar quanto às questões de normas éticas nessa possibilidade filosófica. Quanto mais se debate, quanto mais filosofa o homem, mais ele encontra razões para fazer o que ele quer. Então, às vezes, as pessoas debatem para viver em harmonia socialmente, mas muitas vezes há um debate simplesmente para defender o que quer fazer de errado. Mas eles dizem é errado para você, mas para mim não é. Fique com sua ética que eu fico com a minha. Veja como isso é difícil de conciliar. Lembra daquela pergunta que foi feita lá na primeira aula? Você mentiria para salvar alguém? Vamos começar a analisar dentro da perspectiva filosófica e dos 5 pontos que nós estamos separando aqui das correntes filosóficas da ética. Como isso se aplica? Vamos para o antinomismo. Eita, engasguei para falar. Não existe norma para o antinomismo. Não existe lei. Então, se não existe norma alguma, ou pelo menos nenhuma norma objetiva, então deve viver literalmente sem lei. Antinomos, as duas palavras gregas, quer dizer sem ou nada de lei. Nomos é lei e anti é contra a lei ou sem lei. Então, para guiar as ações éticas, vem aquela pergunta: mentir para salvar alguém é certo ou errado? Aí a resposta seria: mentir não é certo nem errado, depende do ponto de vista de cada um. É isso que o antinomismo vai dizer. Se você mentiu, tudo bem. Se você não mentiu, tudo bem. Se deixou morrer, tudo bem. Se não deixou morrer, tudo bem. Se você acha que é certo, faça. Se você acha que é errado, não faça. Você segue a sua própria lei, muito parecido com o humanismo. Já o generalismo reconhece que existem muitas normas éticas de aplicação geral, mas não são universal. Então deve-se aplicar determinadas regras para um monte de gente, mas nem todo mundo deve seguir. O valor de uma ação não é julgado pelo valor intrínseco e universal, mas pelo resultado da ação. Então, se você mentiu e deu um bom resultado para você, a mentira foi boa. Se você falou a verdade e essa verdade produziu algo de benéfico para você, então você fez certo. É o generalismo. Exemplo, mentir é errado, mas salvar a vida justifica o erro. Se você salvou uma vida, então mentir já deixou de ser errado, porque você está salvando vidas. Vamos ao terceira aplicação, situacionismo. Esta posição afirma que há uma só norma universal e é aplicada a todas as situações. O situacionismo está localizado entre os extremos do legalismo e do antinomismo. Então, se você é legalista, você está seguindo a lei ao pé da letra. Como é que diz a lei?
Na lei diz que não é para mentir, então não minta, embora vá morrer. Mas o que é que diz o antinomismo? Que não é para seguir lei. Não, se você quer mentir, minta. Você quer matar, mate. Você quer deixar viver, deixe. Você quer falar a verdade, fale. Não existe certo e errado. Não existe lei que defina isso. Então existem dois extremos, o legalismo e o antinomismo. Mas o situacionismo tenta equilibrar, ficar no meio. E o situacionismo tem uma só lei. E que lei é essa? O amor. O amor é a lei da vida. Exemplo, todos devem ser julgados por sua motivação. Por que você fez isso é que deve ser o padrão do certo ou errado. O motivo que levou você a fazer. O que o levou a mentir? Foi um ato de egoísmo ou de amor ao próximo? Mentir é errado, mas mentir por amor o torna desculpável. Já imaginou onde isso vai parar? Já ouviu falar em alguém que matou por amor? Ou se matou porque ama alguém e essa pessoa não quer? Então acaba algumas coisas hediondas, alguns pecados graves, muito mais graves do que a gente pode imaginar, alguns crimes de grande relevância, esse crime vai se tornar leve na perspectiva de que é, não vai ser errado dependendo da intenção. O amor é aquilo que rege tudo, o amor é aquilo que determina tudo. Imagina só, ainda tem mais, vamos seguir. Já ouviu falar no absolutismo? Existe uma divisão no absolutismo, existe o ideal e o não conflitante. O ideal apresenta normas universais conflitantes. Então são normas absolutas, mas às vezes entram em conflito. Já o não conflitante apresenta normas absolutas que não entram de jeito nenhum em conflito. Então, quando normas éticas entram em conflito, se deve optar por aquela que trará menos danos ou que causará menor mal. Então, vai entrar em conflito, então qual aquela que vai levar você a ter menos prejuízo? Exemplo, existe uma mentira e existe uma morte. Então, qual o prejuízo maior no absolutismo ideal? A morte. Então, minta, embora seja errado, mas não morra. Você errou ao mentir, mas pode ser considerado perdoado porque escolheu o caminho que causaria menor mal. Seria absolvido da mentira só porque aquilo que causaria o mal maior, que era a morte, foi evitado? Ou você errou quando mentiu? Mesmo assim, que foi para salvar a vida, teria que pedir perdão pela mentira. Como é que seria visto no absolutismo? No absolutismo, você é absolvido porque mentiu com um resultado menor. A mentira é menor do que a morte. Já o absolutismo não conflitante é basicamente assim: há muitas normas absolutas que nunca entram realmente em conflito. Cada norma abrange sua própria área de experiência humana e nunca entra em conflito real com a outra norma absoluta. Aí vem um exemplo. Não existia a possibilidade entre mentir ou salvar vidas. Não existe isso no absolutismo não conflitante. Simplesmente ele não podia nem mentir, ele poderia até ficar calado. Pronto. Ele poderia ter falado a verdade? Poderia. A continuidade da história a partir deste ponto pertence a Deus. Ou fica calado, não responde nada, ou responde a verdade, porque o resto fica com Deus na ideia do absolutismo não conflitante. Quem poderia afirmar com precisão que a pessoa morreria? Se fosse uma arma e a arma não saísse a bala. Se fosse uma faca e de repente uma pessoa contra dois. Dois poderia render com a faca. Enfim, qual é o ponto de partida de análise do absolutismo? Se as normas estão em conflito ou não estão, dependendo da corrente filosófica que você está abordando. É bem abrangente essa questão da ética, não é? Então, quanto mais se estuda sobre a ética, mais abrangente e às vezes confuso fica. Mas é claro, assistindo a aula a primeira vez, a segunda vez, fazendo anotações, separando os conceitos aí que estão em destaque, isso vai fazer muita diferença na hora em que você for analisar se algo é bom ou ruim, se algo é justo ou injusto, se algo é certo ou errado, porque cada pessoa que toma uma decisão
Na sua ótica pode estar errado, mas na ótica dela não está. Olha como isso é abrangente. Por fim, dos tipos de éticas filosóficas, separamos aqui o hierarquismo. Dá uma ideia de hierarquia de valores. Tem os valores superiores e os inferiores. Leia comigo. Há normas universais hierarquicamente ordenadas. Embora as normas universais possam entrar em conflito, a decisão ética deve ser tomada sempre em favor da posição ética superior. Isto é, a pessoa está moralmente com a razão ao quebrar a norma inferior a fim de guardar a superior, entendeu? Primeiro, qual é a norma maior? Depois, qual é a norma menor? O exemplo, você acertou ao mentir. Por quê? Embora mentir seja errado, você escolheu salvar uma vida e salvar a vida é superior a falar a verdade no hierarquismo. E agora? Quais seriam os valores superiores que você faria de lista e os inferiores? Tem como? Será que a gente encontra na Bíblia assim, essa lista aqui, você primeiro faz essa e se der você faz aquela? Já imaginou os 10 mandamentos? Tem um lá que é para fazer e outro que não é para fazer. Um que é para fazer primeiro, o outro que é para fazer em segundo plano, outro em terceiro plano, ou todos são importantes? O hierarquismo serve para um cristão? Então, essas correntes filosóficas que os homens criaram no debate da ética, isso faz com que a gente reflita como as pessoas também vão pensar. Não é interessante isso? Então, analisando todos esses pontos do hierarquismo, do absolutismo, do situacionismo, do generalismo e do antinomismo, a gente começa a perceber o quanto as pessoas tomariam a decisão a partir de salvar a vida, ao invés de salvar também a verdade. Então, me parece que dentro da perspectiva humana, sem considerar o divino, as pessoas prefeririam salvar a vida, porque a mentira ela não causaria tanto dano, ou a mentira era inferior. Essa perspectiva é uma perspectiva humanística, é uma perspectiva naturalística, é uma perspectiva filosófica. E alguns cristãos ou alguns religiosos também pensam assim. Mas como seria isso na prática, analisando a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus? Como seria? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar bem essas questões de como se aplicar os princípios do Antigo Testamento. Será que são os mesmos do Novo? Como se aplica os princípios do Novo sem contrariar os princípios do Antigo? Será que o que Deus ensinou no Antigo Testamento, ele também está ensinando no Novo, na questão moral e na questão ética? Então é sobre isso que nós vamos conversar na próxima aula, para a gente fechar essa questão de como estudar a ética, a moral, o legal, o bom, o mal, o certo, o errado, o justo e o injusto na perspectiva bíblica. Nós vamos estudar sobre a ética bíblica na próxima aula. Seria muito importante você revisar as 3 aulas antes da próxima aula chegar, e a partir disso, quando você estudar a próxima aula, você ter o seu resumo no seu caderno, fazer suas anotações. Você também pode fazer seus comentários para tirar dúvida aí no canal. Abaixo do vídeo tem um espaço para comentar. Observe o comentário de outras pessoas. Então você pode, se não se inscreveu ainda, se inscrever. Se não curtiu ainda esse vídeo, tem aí o joinha, o legal para você curtir. E você pode compartilhar com alguém que queira aprender mais sobre isso, o aconselhamento e a ética, e estudar as visões sobre o certo e errado que existe no mundo hoje. E é claro, eu resumi bastante porque tem muita coisa. Tem vários livros que podem ser estudados, que eu já indiquei alguns nas aulas, e que você teria um conhecimento bem mais abrangente. Então as pessoas procurariam você pelo conhecimento que você tem, pelo respeito que você dá, pela atenção que você dispõe e principalmente pela capacidade que você tem de não interferir particularmente na vida do outro e conduzir essa pessoa ao certo que se deve fazer. E principalmente, se ela é cristã, fazer aquilo que agrada a Deus à luz das Escrituras.
Porque ser um bom conselheiro cristão é ser um bom conhecedor da Escritura, um bom conhecedor do ser humano e um bom conhecedor das ciências humanas, para que juntos todos esses fatores, todos esses elementos contribuam para a paz e a solução daqueles que estão aflitos e em conflito. Amém? Deus abençoe você. Este é o canal Deus no Comando, o canal que fortalece a sua fé. E eu sou o professor Gil, seu amigo e seu irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe.